Vamos lá para o 14º módulo, né? Passaram da metade. Hoje a gente vai ver caso clínico e algumas questões do TEAC também, da prova de títulos. Vocês fiquem à vontade para responder aqui pelo chat, para abrir o microfone, para fazer o raciocínio de vocês, né? Perguntar também. Vamos trocando, né? Assim, essas aulas com resolução de questão, é legal ser dinâmico para vocês irem fazendo raciocínio também. Se eu chegar só entregando a resposta da questão, não tem graça, né? Então, vamos nós. Aqui, a gente já vai começar com a questão da prova de título. Nessa dinâmica, é que tem um comecinho, tem uma frase antes, né, que ele fala da medicina tradicional chinesa, de ter uma visão ampla, né, de abordar o ser humano como um todo. Aí ele continua nessa frase. Nessa dinâmica, a MTC lista 7 emoções básicas que, quando em desarmonia, podem gerar desequilíbrios orgânicos. Baseado nesses critérios, assinale qual repercussão sofreria o indivíduo submetido a atos de violência verbal ou física, numa determinada fase da vida, com introjeção de um sentimento raivoso. Aí aqui, duas coisas. Às vezes, tem enunciados, né, da questão que são longos. É importante lendo com calma, né, porque às vezes, a Nara, tá tudo preto. Nara começou. Os outros estão me ouvindo, estão me vendo? Normal. Estamos. Deixa eu avisar aqui para ela. Nara, tu tá me ouvindo? Às vezes pode até sair e entrar. Pronto, Nara, é isso que eu ia sugerir. Então, voltando, né? Ter calma, né? De ler o enunciado, que às vezes no final ou tá pedindo alguma coisa simples, né? E às vezes a pessoa lê, já fica aflita com o enunciado, não consegue raciocinar, às vezes, em cima de uma questão simples. E o outro ponto dessa questão é a importância desse diagnóstico baseado nas emoções, né? Que tanto a gente usa muito, né, no consultório, na prática, para diagnóstico, para raciocínio, né, dos pontos que a gente vai usar para tratamento, né? Então, a gente usa na prática e também é cobrado na prova de título, né? E quando vocês forem para congresso, vocês também vão ver, né, a importância, como a gente sempre fala, sempre aborda essa questão emocional. Então, lembrem sempre de investigar nos seus pacientes. Então, vou voltar aqui. O indivíduo submetido a atos de violência verbal ou física, numa determinada fase da vida, com introjeção de um sentimento raivoso. Primeiro, a raiva está relacionada com qual elemento? Madeira. Com a madeira, né? Então, com o GAN e DAN, o fígado e a vesícula biliar. Olha os itens, né? Então, opção A, inversão do Ti do fígado para cima. B, provocaria dispersão do Ti do Shin. C, enfraquecimento do Ti do Shen. D, causaria estagnação do Ti e enfraquecimento do Shin e do Pi. Qual a resposta? Ah,
Muito bem. Letra A. Ela só não ficou mais na cara, né, se tivesse colocado uma estagnação do Ti-do-Gan, né, que geralmente é o quadro que a gente pensa. Mas a inversão do Ti-do-Gan para cima, a ascensão do Yang do Gan, né, a raiva por um tempo prolongado, a mágoa, a irritabilidade, ela acaba gerando esses quadros, né, de ascensão do Gan. Aí vão ser os quadros de cefaleia, enxaqueca, tensão, vai atingir o meridiano da vesícula biliar, então tensão cervical, né, a contração, dor. Muito bem. Então, o elemento madeira, a emoção está relacionada à fúria. Então, fúria, raiva, ou então até aquela raiva que é contida, né? A mágoa, a irritabilidade, às vezes não é aquela pessoa explosiva que papoca, que coloca para fora, que sofre do GAN, mas pode ser também aquela pessoa que guarda, né? Não fala, não explode, mas fica ali quietinha, só acumulando. Isso também vai gerar estagnação no GAN, calor no GAN, também vai levar aos quadros, os padrões de desarmonia da madeira. Outra questão. De acordo com os seus conhecimentos sobre pontos de acupuntura, escolha a alternativa correta. O ponto REMAI 3, só assim, eu fiz essas questões com os casos clínicos, são vários temas diferentes, mais ou menos como vem na prova, né? Assim, tem temas que a gente sabe que são bem frequentes, que sempre aparecem, né? Os que eu trouxe aqui são temas bem recorrentes, e vem assim, né? Vem os temas misturados. Então, o ponto REMAI 3 se localiza a duas distâncias, né, 2 tsum, abaixo do umbigo. B, o ponto E25, localizado uma distância abaixo do umbigo, está indicado no tratamento da dor pélvica. O ponto bexiga 11 localiza-se meio tsum, lateralmente à extremidade inferior do processo espinhoso da terceira vértebra torácica. É o ponto de influência dos ossos. E D, o ponto situado 1,5 tsum, lateralmente à extremidade inferior do processo espinhoso da nona vértebra torácica, tem a função tradicional de beneficiar o fígado e os olhos e circular o Ti estagnado. O que é que vocês me dizem? Letra D. D de dado. Alguém discorda? Vamos corrigir as outras. O REMAI 3 fica a que distância do umbigo? O REMAI 3 fica a 4 tsum. 4. Tá. E o REMAI 4 fica a 3 tsum. O ponto E25, ele fica 2 tsum ao lado do umbigo, né? Bilateral, meridiano do estômago. Os pontos abaixo do umbigo são os pontos do MAI, né? do REMAI, certo? É o REMAI 3, REMAI 4, REMAI 6, ficam abaixo do umbigo. O ponto bexiga 11, ele fica 1,5 inferior ao processo espinhoso de qual vértebra torácica? Primeira, né? Da primeira, né? Fica no nível de T1. E a outra informação está correta, ele é o ponto de influência dos ossos. E a letra certa é a D. Então, quem é que está situado em meio ao lado de T9, né? Abaixo do processo espinhoso de T9? Bexiga 18. Bexiga 18. Como é o nome desse ponto? Gancho. Gancho. É o chu dorsal do fígado. Então, justamente, ele vai ter essa função, beneficiar o fígado e os olhos e circular o Ti estagnado. Então, por exemplo,
No caso da questão anterior, bexiga 18 estaria bem indicado, né, no tratamento daquele paciente que teve esse sentimento de raiva acumulado. Vamos ver esse caso clínico. ACP, 27 anos, feminino, com queixa de dispneia ao esforço. Por exemplo, subindo escadas. E fadiga, principalmente no final do dia. Quando interrogada, relata que facilmente fica suada, que apresenta uma tendência à diarreia e que sente pouca fome e é sedentária. Apresenta voz fraca, compleição branca, língua pálida e pulso vazio, principalmente à direita. Pensando em 8 princípios, vocês imaginam um quadro de interior ou de exterior? Interior. Um quadro de interior. Se alguém discordar, se alguém quiser perguntar, vocês fiquem à vontade. Um quadro de excesso ou deficiência? Deficiência. Deficiência, né? Um Deficiência. pulso vazio, essa sudorese fácil. A gente pode chamar de sudorese espontânea, sudorese diurna. E a voz fraca. Então, deficiência. Vai ser um quadro mais de frio ou de calor? Frio. Quadro mais para frio. A gente não chega a ver uma deficiência do yang, né? De sensação de frio, mas é um quadro mais para frio, vai ser um quadro yin ou yang? Sim. Um quadro yin, né? Um quadro de interior, frio e vazio. E quais são os Zhang Fu que estão acometidos? O que é que vocês veem? Pulmão. Pulmão, Fei. o Fei. Quem mais? O pi. Piwei. Exatamente, Piuei. Então, Fei, o pulmão e o baço. Por que o pulmão? O que é que vocês estão vendo do pulmão? Espineia. Dispneia. Que mais? Voz fraca. Voz fraca, né? A voz a gente relaciona com o Fei. Então, a dispneia, a voz fraca. Do baço, o que é que vocês veem? Diarreia, pouca fome. Diarreia, o apetite diminuído. Certo. E vocês viram que tem uma deficiência do baço e do pulmão, mas é uma deficiência do quê? Deficiência do yin, do yang, do qi, do shui, de jing, é uma deficiência do quê? Parece do ti, né? Uhum. Por quê? Porque a língua é pálida, Uhum. compleição branca, Uhum. voz fraca também, né? Sim, o pulso vazio. Então, Pulso a, vazio. essa sudorese espontânea ou sudorese diurna, ela é típica da deficiência do Ti, certo? É bem comum na deficiência do Ti. Então, o paciente fica com a pele úmida, né? Ele, mesmo sem estar calor, sem estar fazendo atividade, tem uma fadiga, tem um cansaço e tem uma sudorese, certo? Então, essa sudorese espontânea, a fadiga, essa compleição branca, a língua pálida e o pulso vazio falam a favor da deficiência do Ti.
Só uma observação, na deficiência do TI, a língua e a face, né, a compleição, pode estar normal a pálida. Então, se a língua tivesse, né, sem alteração na cor, isso também, nem se não tivesse palidez, mesmo assim ia caracterizar uma deficiência do TI, certo? Pelos outros sintomas, pela fadiga, essa indisposição, a sudorese espontânea, o pulso vazio, certo? Então, repetindo, na deficiência do TI, a língua, a compleição pode estar normal a pálida. Aqui, para relembrar a questão do pulso, né? No caso, o pulso era vazio, principalmente à direita. À direita, a gente tem justamente o pulmão e o baço, né? Pulmão e G, baço, pâncreas e estômago. Então, o quadro, né, como vocês raciocinaram, é uma deficiência do TI, do FEI e do PI. Causas, Aline, né? Oi. deixa eu te perguntar, deficiência do Chouet, o que seria assim mais marcante? Na deficiência do Chouet, você vai ter palidez, então a língua pálida, a diferença na deficiência, vou falar de língua pálida aqui, vou abrir um parênteses. Então, quando você tem palidez, né, língua, face pálida, podem ser três coisas: deficiência do Qi, deficiência do Yang ou deficiência do Shui. Na deficiência do Qi, a língua está normal a pálida. Na deficiência do Yang, a língua vai estar pálida, edemaciada e úmida. Falta Yang, mas tem Yin. Então, você tem a umidade, pode ter edema, né? Então, língua pálida, edemaciada e úmida. Na deficiência do Shui, a língua vai estar pálida e levemente seca. O Shui, ele é uma substância vital Yin. Então, quando o paciente tem uma deficiência do Shui, ele acaba fazendo um quadro de calor, né? Um calor mais brando, mais um falso calor, né? Pela deficiência do Shui. Então, além da palidez, ele vai ter uma ansiedade vaga, insônia, o coração abriga a mente no Shui, no sangue. Então, se o paciente perde sangue, ele perde a consciência, né? Numa deficiência do Shui, a mente perde a morada dela, perde o abrigo. Então, pode ter uma ansiedade vaga, a insônia, que é geralmente inicial na deficiência do Shui. O paciente demora a dormir, mas depois que ele dorme, ele consegue conciliar o sono. Quando tem calor, o paciente tem despertar noturno, né? Fica acordando ao longo da noite. Então, a palidez com a língua levemente seca, a face pálida e opaca, insônia inicial, ansiedade vaga, parestesia, tendência mais à constipação. Nas mulheres, amenorreia ou fluxo escasso. Se for, aí vai depender também de qual órgão está acometido. Se for uma deficiência do Shui do GAN, por exemplo, pode ter visão turva. Se for relacionado com o baço, né, a gente vai ver características de deficiência do baço que não está produzindo Shui, né? O baço, ele é responsável pela produção do Shui. Aí, os outros sintomas dependem de qual órgão está acometido, certo? Depois eu posso ver, se vocês me lembrarem, eu mando para vocês. Eu tenho um slide só com esses sintomas da deficiência do Shui. Perfeito, obrigada. Quero sim. Nada. Voltando aqui, então, o sedentarismo pode levar a esse quadro de deficiência do TI do pulmão e do baço, uma alimentação pouco nutritiva, então
Baço retira o ti dos alimentos e envia para o pulmão para formar o ti verdadeiro. Então, numa alimentação pouco nutritiva, o paciente não vai ter como produzir esse ti. Trabalho sentado e curvado sobre a mesa debilita principalmente o ti do FEI. Tratamento, Remai 12, que é ponto mo do estômago, ele ajuda a tonificar o baço e a terra, o baço ponteiro e o estômago, eles são raiz do ti pós-celestial. Então, quando tem deficiência do ti, a gente vai tonificar a terra. Então, Remai 12, estômago 36 também tonifica o baço pâncreas e o estômago. BP3, que é o fonte do baço pâncreas. O bexiga 20 é o pichu. Remai 4, fica 3 som abaixo do umbigo. Ele tonifica o Qi, tonifica Jing, tonifica o Yin e o Yang, né? Esses pontos abaixo do umbigo, eles são pontos bem importantes, eles estão relacionados com o Shen, com o portão da vitalidade, né? E o Shen, ele produz todo o Yin, todo o Yang do organismo, certo? Então, esses pontos, eles acabam tonificando, né, de uma forma geral. Qi, Shui, Jing, Jinye, Jing, Shui. Remai 17, que é ponto de influência do Qi. Pulmão 9 é ponto fonte do pulmão. Bexiga 13 é o Shu dorsal do Fei, né, o Fei Shu. O do Mai 12, ele fica na altura do bexiga 13, né, no centro, no do Mai, na altura do bexiga 13. Ele também vai fortalecer o pulmão. Tudo bem? Vou seguindo. Bem. Qualquer coisa vocês podem perguntar. Aqui é uma questão do TEAC. Paciente adulto jovem com quadro epilético e psiquiátrico. Procura tratamento com acupuntura, motivado pelo insucesso na tentativa de controlar suas crises convulsivas com tratamento convencional. Fez uso de vários medicamentos e, atualmente, a droga utilizada é a carbamazepina, que vem sendo administrada na dose máxima permitida, o que tem lhe gerado sono exagerado e alterações da função hepática. Refere também estar sentindo-se apático, um tanto depressivo e com certo grau de demência. Frequentemente, encontra-se falando consigo mesmo, solilóquio. O exame físico é praticamente normal. A inspeção evidencia língua com saburra branca e pegajosa, e o pulso escorregadio. Bioquímica, TGO 50, TGP 62. No hemograma, foi visto leucopenia, eosinofilia e trombocitopenia. De acordo com a MTC, o quadro desse paciente corresponde a quadro diagnóstico sindrômico. Letra A, fogo, mucosidade de GAN. B, estagnação do Ti do GAN. C, distúrbio do pulmão e mucosidade. D, orifícios do Shin, do coração, obstruídos pela mucosidade. Letra D. Acham, letra D. Alguém discorda, concorda? Eu também ia chutar de D. Muito boa. Olha aí que chute certo. Chute certeiro. Muito bem. Nessa questão, eu gosto sempre, eu trago muito essa questão. Ele traz duas questões, né, que são comuns, que a gente vê bem com os diagnósticos de padrão de desarmonia. Primeiro, o quadro de epilepsia, de convulsão, a gente relaciona com o quê? Com que padrão? Quem lembra? Vento, não, Ixi, deu tipo um eco aqui para mim.
mas eu consegui ouvir vento, não foi? Então, os quadros de convulsão, eles são relacionados com vento no fígado, certo? Com vento no GAN. E esse quadro psiquiátrico, né, com o solilóquio, falando consigo, ele está bem relacionado com o Shin, né, com o coração. O coração abriga a mente. Então, quando tem alteração no Shin, acaba afetando a mente. E aqui a língua e o pulso, eles deixam muito claro, né, o que é que está acontecendo. Então, a língua com saburra branca e pegajosa é porque tem mucosidade. Um pulso escorregadio é porque tem mucosidade. Então, aqui, poderia ter sido abordado o vento no GAN, ou então, como foi o caso, os orifícios do Shin obstruídos pela mucosidade. Então, acaba afetando a mente. Resposta D. Vou relembrar aqui esse padrão com vocês. A fleuma, a mucosidade obscurecendo a mente. O que o paciente pode apresentar? Palpitação, gosto amargo na boca, geralmente o gosto amargo relacionado com o calor no coração, ele acontece pela manhã. Muitas vezes o paciente tem insônia, né, passa a noite acordando por conta do calor no Shin, e pela manhã tem esse gosto amargo na boca, diferente do gosto amargo relacionado com a madeira, com o GAN e com o DAN, que o paciente tem esse gosto amargo durante o dia todo. Então, gosto amargo, náusea pode ter náusea e vômito, insônia, sonhos inquietantes, agitação mental, fala incoerente, alteração na fala. O coração ele vai abrir na língua, né? A gente diz que a língua fala do que o coração está cheio. Então, alteração no conteúdo da fala, a gente relaciona com o Shin e com a mente. Então, essa fala incoerente, às vezes afasia, né, ou solilóquio, crepitação na garganta, comportamento agressivo. Pode ter confusão mental, afasia, perda da consciência e estupor. A língua vai ter a saburra pegajosa e o pulso escorregadio, por conta da mucosidade. Ele pode acontecer após AVC ou convulsões, em crianças com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e com alterações emocionais profundas, severas, né, por tempo prolongado, pode levar à mucosidade, obscurecendo a mente. É um padrão de excesso, né? Tem um Chieti, tem a mucosidade no interior, né? O padrão de excesso e padrão de cheio no interior. Pode ter calor no pericárdio, né? Então, você pode ter, além da língua com saburra, essa língua ser vermelha, a saburra ser amarela e pegajosa, mostrando que, além da mucosidade, tem o calor. O pulso vai estar rápido, né, deslizante e rápido, mostrando que além da umidade, da mucosidade, tem calor. Para tratar, remover o calor e a fleuma, acalmar a mente, se for o caso, restaurar a consciência. Então, os pontos ali do coração que tiram calor e que restauram a consciência, PC6, o bexiga 15, que é o chu dorsal do coração, estômago 40, o remai 12, o bexiga 20, são pontos importantes para resolver a umidade, a mucosidade. Então, quando tem o E40, é um dos pontos mais importantes para a gente resolver mucosidade. Uma observação, a terra, o elemento terra, o baço pâncreas e o estômago, eles estão relacionados, o clima é a umidade.
Então, quando tem umidade no organismo, acaba afetando P-Way, né, o bom funcionamento do P-Way, e quando o baço pâncreas e o estômago estão em desarmonia, é comum eles acabarem gerando umidade, certo? Eles são raízes também dos líquidos. E aí, quando tem umidade no corpo, a gente vai usar pontos do baço pâncreas e do estômago para resolver essa umidade. IG11 tira calor, do MAI 26 restaura a consciência. Outra questão. No tratamento de manutenção de um quadro de asma brônquica com pouca resposta aos medicamentos convencionais, esteroides inalatórios, beta-2 agonistas inalatórios de longa duração e antileucotrienos, a acupuntura pode se constituir uma alternativa adjuvante importante para pacientes que se apresentam com dispneia, respiração curta, com dificuldade inspiratória, transpiração espontânea, profusa e fria, e língua pálida, sintomas agravados pela atividade física. Qual o provável diagnóstico sindrômico pela MTC? Opção A, deficiência do Ti, do Fei e do Shen. Opção B, deficiência do Ti, do Shin e do Fei. C, incoordenação entre Shin e Shen. Deficiência conjunta do Shin e do Pi. O que é que vocês acham? Letra A. Por quê? O que é que vocês veem do Fei e o que é que vocês veem do... A asma, né? Brônquica, é do Fei. Dispneia. Isso. Dificuldade em inspirar. Uhum. Então, a asma, dispneia, respiração curta, a dificuldade inspiratória relacionada com o FEI. Essa dificuldade inspiratória, ela já é um sintoma bem característico desse quadro, quando tem uma deficiência do Ti, do Fei e do Shen. A gente tem, eu vou já mostrar, se eu não me engano, tem um quadro dos líquidos orgânicos, né, na produção dos líquidos orgânicos. O Fei envia para o Shen, o pulmão envia para o Shen, os líquidos, e o Shen precisa segurar e eliminar. Então, quando o Shen está deficiente, ele não segura o Ti que o pulmão envia, e aí faz um quadro de deficiência embaixo, né, deficiência abaixo no Shen, no GA inferior, e excesso acima. E o paciente tem dificuldade na inspiração, porque o Shen está deficiente. Sudorese espontânea é típico do quê? Que a gente viu agora. Frio, né? Quadro de frio. Quase. Sudorese espontânea, sudorese diurna, transpiração espontânea. No caso que a gente viu antes, dizia que a paciente suava com facilidade. Quem lembra? A deficiência de Ti, é? Exatamente, deficiência de Ti. Então, transpiração espontânea, sudorese diurna, ou então dizer que o paciente sua com facilidade, ou que tem a pele sempre um pouco úmida. Isso daí é bem relacionado com a deficiência do Ti. O pulmão, no pulmão é que é produzido o Ti verdadeiro, né? O baço envia o Guti, o Ti dos alimentos, para o pulmão, e no pulmão ele é transformado em Ti verdadeiro, que ele vai circular no interior, como Ti nutritivo, vai nutrir o Zangfu, e na superfície, como na forma do Wei Ti, que é o Ti defensivo. O Wei Ti é responsável pelo controle da abertura e do fechamento dos poros.
Quando tem uma deficiência do Ti, consequentemente uma deficiência do Wei-Ti, esse poro fica aberto. E aí o paciente tem essa indisposição, a fadiga, né, o cansaço e essa pele úmida, essa sudorese espontânea, certo? Lembrem desse sintoma. Transpiração espontânea, profusa e fria. A língua pálida também pode estar relacionada com a deficiência do Qi, né? A língua pálida, deficiência do Qi, deficiência do Yang ou deficiência do Shui. No caso aqui, a deficiência do Qi, que é agravado pela atividade física. Então, a resposta é a letra A, é uma deficiência do Qi, do Fei e do Shen. A gente também chama esse quadro, pode dizer que o Shen falha ao receber o Qi. E aí vai causar dispneia aos esforços, sudorese espontânea, às vezes o paciente apresenta uma lombalgia, a urina vai estar clara por conta da deficiência. É comum nesse quadro a asma no adulto, que aí o paciente tem asma e tem a lombalgia, ou então a gonalgia, né? O Shen está deficiente, está debilitado, aí você consegue ver os sintomas do Shen junto com a asma, junto com a dispneia. Pode ter tosse, asma, membros frios, ou a dificuldade para inalar, né? A dificuldade na inspiração. Edema facial, agitação mental, língua pálida, pulso debilitado e profundo. Então, tem uma deficiência abaixo e um excesso em cima. Pode ser causado por uma debilidade hereditária, por doenças crônicas no Fei, exercícios físicos que acaba atingindo o Shen, né, na relação mãe e filho, do metal com a água, né, acabar debilitando o Shen. Exercícios físicos excessivos, principalmente na puberdade, ficar em pé por tempo prolongado. Você tem um quadro de excesso acima no jiao superior e deficiência no jiao inferior. É uma condição crônica com frio no interior. Pode estar relacionado com uma deficiência do yang do rim. Aí o paciente vai ter mais sintomas de frio, né? Sensação de frio nas costas, as mãos sempre frias, o paciente muito friorento. Aqui só lembrando, né, da formação, da origem dos líquidos corpóreos, do Jinier. O pulmão, ele envia em descendência, né, Jinier para o rim, e o rim deve enviar um vapor, né, que vai umedecer o pulmão. Então, eles têm essa relação na formação do Jinier. Se o Shen está deficiente, é por isso que diz, ele não segura o Qi, né? Ele não consegue segurar o que o pulmão envia. E aí vai ter esse acúmulo no jiao superior, certo? Acúmulo no Fei, deficiência no rim. Tudo bem? Tudo bem. Passando. Qualquer coisa, vocês perguntam. Ótimo. Então, Shen falha ao receber o Qi. Tratamento, a gente vai tonificar. A moxa pode ser utilizada, aí vai usar REMAI 3, que é fonte do rim, pulmão 7 com R6, REMAI 17, que é o ponto de influência, o rim 25, que ele é ponto torácico do meridiano do rim, o meridiano do rim termina aqui abaixo da clavícula. Esses pontos torácicos do meridiano do rim, eles são usados justamente nesses casos, né, de dispneia relacionado com a deficiência do Shen.
O rim 7 tonifica principalmente o yang do rim. E36 vai tonificar o Qi. Quem é o bexiga 23? É o Shin Shu, né? Shen Shu, Shu dorsal do Shen. Fica em que altura? De qual vértebra? L2. Isso, fica abaixo de L2, entre L2 e L3. Do MAI 4 fica na altura do bexiga 23, vai ter uma função semelhante. Rem mais 6 fica 1,5 Tsum abaixo do umbigo. Vai também ajudar, como esses pontos que eu falei, o Rem mais 4, o Rem mais 6, esses pontos abaixo do umbigo, ajudam a fortalecer o Shen, o Qi, o Jing, Yin, Yang. Aí do Mai 12, fica na altura do bexiga 13, e o Jing Chuan é um ponto extra que é bem específico para parar a asma, para parar a dispneia. A gente usa durante a crise, certo? Ele fica meio Tsum ao lado do Mai 14. Do Mai 14 fica nivelado abaixo de C7, o Jing Chuan fica meio Tsum bilateral. Mais uma questão. Um paciente, ao exame físico, revela uma língua normal e um pulso em corda. Qual das funções abaixo está possivelmente desequilibrada? A função de enviar a essência dos alimentos para cima, para o coração. A função de desobstruir e regularizar a via das águas. A função de drenar e regularizar o fluxo do Qi. A função de nutrir a audição e os ossos. Letra C. Essa é tranquila, né? Letra C. Então, o pulso em corda geralmente está relacionado com qual padrão? Estagnação do Qi do Gan, né? Com estagnação. Né? Pulso em corda, a gente pensa em estagnação. Aí pode ser estagnação do Qi, estagnação do Xue, e tem um quadro também do estômago, de estagnação dos alimentos no Wei. Né? Todos eles vão dar um pulso em corda. De uma forma assim, mais comum, como você falou, a estagnação do Qi do Gan. Né? Mas a gente tem que pensar também que pode ser uma estagnação do Xue, uma estagnação dos alimentos no Wei. Então, pensando na estagnação do Qi do Gan, essa função, né, de manter o fluxo suave do Qi em todas as direções vai estar prejudicada, né, que é uma das funções principais do fígado, certo? Do Gan. Quem envia a essência dos alimentos, o Gu Qi, para cima? É o Pi, né? É o baço. Quem desobstrui e regulariza a via das águas? É o Rim, não? Também. A gente pode falar aqui que é o triplo aquecedor, o Sanjiao. Né? O Fei também, ele vai desobstruir no gel superior, né? Tem o gel superior, médio e inferior. A gente pode falar aqui no triplo aquecedor. E quem vai nutrir a audição e os ossos? Shen. O Shen, né? O Rim. Está relacionado com a audição e com os ossos. RSC, 24 anos, feminino, com queixa de ciclos menstruais irregulares, 23 a 39 dias, nos últimos 5 meses, com cólica intensa, irritabilidade e mamas doloridas durante a menstruação.
Queixa-se também de um entalo na garganta, como se tivesse algo preso. Só desse enunciado, quem é o elemento que está afetado e o órgão? É o GAN, né? É o GAN. Madeira, GAN. Exatamente. Estagnação do cheiro. Madeira, o GAN, exatamente. Tem uma estagnação aqui. Pelas informações, pode ser uma estagnação do Qi ou do Shui. Como é que a gente vai diferenciar? Aí vocês me perguntam, né? Como é que a Pelo gente que tem vai aí, diferenciar? olhar a Hã? língua. A A língua. língua, exatamente. A língua, por quê? Na estagnação do Shui, ela vai estar mais arroxeada, né? E aí no Qi, não. Exatamente, exatamente. Então, você vai ter uma língua arroxeada, púrpura, às vezes as unhas estão com esse tom púrpura, os lábios, e o sangue da menstruação vem com coágulos, né? Então, mostra que além da estagnação do Qi, tem uma estagnação do Shui. Ao ser interrogada, relatou situação no trabalho, ela trabalhava no banco há 6 meses, na qual desconfiaram da veracidade dos seus resultados e solicitaram seu celular da empresa para checar seu serviço. Sentiu-se injustiçada e com raiva dos seus superiores, mas preferiu calar-se. Ao exame, língua com marcas de dentes, pulso em corda, faces de dor, uma cólica, né, tem dismenorreia, grau 7. Então, pensando em 8 princípios, vai ser um quadro de interior ou de exterior? Interior. Um quadro de interior, né? Já crônico, com relação com questão emocional. Então, quadro de interior. De excesso ou de deficiência? Excesso. Excesso. Os quadros de estagnação, eles são quadros de excesso, certo? Então, estagnação do Qi, estagnação do Shui, são quadros de excesso no GAN, certo? Então, quadro de interior, de excesso, de frio ou de calor? Calor. Certo. Isso, ele vai ser um quadro mais para calor, apesar de não ter um aumento do Yang ou uma deficiência do Yin, a estagnação do Qi, ela, com o tempo, ela acaba gerando um quadro de calor. Então, vai ser um quadro Yin ou Yang? Yang. De 5 elementos, qual é o elemento que está afetado? Madeira. A madeira. E o padrão de desarmonia? Estagnação E aí? do... De quem? Estagnação do Qi do GAN. Do Qi do GAN, isso. Não mostrou nada que a gente pensasse na estagnação do Shui, né? Assim, de tom púrpura, do sangue com coágulo, a menstruação com volumosa, o sangue com coágulo. Na estagnação do Shui pode ter formação de massas fixas, né? Não tem. Então, aparentemente, uma estagnação do Qi do GAN. E qual seria uma proposta de tratamento? Primeira coisa, a paciente chegou, tá com dor no momento da consulta, né? Grau 7, com cólica. O que é que vocês podem fazer para aliviar essa dor? Tem um pontinho que a gente usa lá na perna, em sedação.
acho que alguém já me viu fazendo. Volta e meia a gente faz na aula prática, é o BP8. Né? A gente palpa, né? Localiza o BP8, palpa, procura o ponto, geralmente ele está sensível, está dolorido, né? A gente procura o ponto mais sensível e vai agulhar usando a técnica de sedação, né? A gente tem um alívio imediato dessa dor, né? É um dos pontos que a gente usa essa técnica para alívio imediato da dor. Resposta muito boa. Então, primeira coisa é aliviar a dor dessa paciente, né? Você tem um ponto, você tem uma técnica com uma boa resposta e deita o paciente, né? O BP, você pode fazer o BP8 a princípio e depois agulhar os pontos do padrão. E aí, para o padrão de desarmonia, eu quero que vocês usariam, que pontos vocês usariam? Fígado 13, fígado 14. Fígado 13, fígado 14, o que mais? Bexiga 18. Bexiga 18. A gente pode usar pontos da vesícula biliar também. O VB 34, o VB 20, VB 21, eles aliviam também a estagnação do GAN. Né? A gente trata muito o órgão ou a víscera pelo acoplado. A gente pode usar um Intang para acalmar a mente. O PC6 é excelente também para quando tem estagnação do GAN, a raiva, essa emoção, para aliviar a emoção ali reprimida. E o TA5 também ajuda a pacificar o GAN, o DU+20 ajuda a pacificar o GAN. Muito bem. Então, a estagnação do TI do GAN, ele é um quadro bem comum, né? A gente vê muito no consultório. O paciente pode ter sensação de distensão em hipocôndrios e tórax, é bem comum. Às vezes, o paciente chega com essa é a queixa principal. Aí já fez ultrassom, aí aparece, desaparece, já foi em outros médicos, já foi no neurologista, e está lá a sensação de dor, de distensão nos hipocôndrios. Soluços e suspiros é uma tentativa de movimentar esse TI que está estagnado no tórax. Irritabilidade, melancolia e depressão. Geralmente, a tristeza, a depressão, a emoção relacionada com o metal, com o FEI. Mas, nos quadros de estagnação do TI do GAN, o paciente pode ter essa melancolia, essa tristeza. Diarreia alternada com constipação é típica da invasão do GAN da madeira na terra, certo? O GAN invadindo o baço. O GAN, a madeira, domina a terra, certo? O GAN, ele auxilia o baço pâncreas e o estômago na função digestiva deles. Então, quando o GAN está em excesso, quando a madeira está em excesso, ela pode acabar invadindo a terra. E aí, ao invés de ajudar, vai atrapalhar na função deles. Então, essa alternância entre constipação e diarreia, pode ter náusea e vômito, anorexia, epigastralgia, eructações, sensação de caroço, ou sensação de entalo na garganta também é bem típica da estagnação do TI do GAN. No caso, né, que foi o que a paciente já apresentou, menstruação irregular, cólica, TPM, distensão das mamas no período pré-menstrual, até durante, ficar a mama demasiada, dolorida. O pulso
corda, e aí é um padrão de excesso, certo? A estagnação é um padrão de excesso. Tratamento, como vocês falaram, F3, F13, F14, VB34, PC6, o REMAI 12, o bexiga 20, se tiver invasão do PIWAY, bexiga 18, que é o GAN-CHU, o CHU dorsal do GAN. Vamos ver essa questão. Uma paciente com quadro de infertilidade procura o tratamento com acupuntura para auxiliar no resultado de sua fertilização assistida. Sendo você esse médico, qual desses meridianos maravilhosos abaixo você priorizaria? A, o Yang Qiao, B, Yang Wei, C, Renmai ou D, Daimai? Que meridiano você iria abrir e beneficiar? Renmai? Muito bem, o Renmai. O Renmai, inclusive, era chamado de vaso da concepção. Ele passa aqui na região anterior e ele vai nutrir a região pélvica. A gente usa os pontos do Renmai, inclusive, para tratar infertilidade, quando a mulher quer engravidar. Então, você vai abrir o Renmai. Geralmente, nesses tratamentos, a gente abre o Renmai e o Chongmai, que é o vaso penetrante. O Chongmai, ele vem da região pélvica para o estômago. Ele vai nutrir, vai beneficiar a região pélvica. O que justifica, por exemplo, a náusea durante a gestação, o Chongmai. Então, geralmente, no tratamento de infertilidade, a gente vai abrir Renmai e Chongmai. Ainda em relação à questão anterior, escolha abaixo qual seria o par de pontos mais bem indicado para tratar o meridiano extraordinário selecionado na busca do sucesso da fertilização assistida. Então, qual é a combinação de pontos que abre o Renmai? P7 e R6. Muito bem. Pulmão 7 com R6. Aqui, relembrando os vasos maravilhosos ou curiosos. Então, na teoria dos meridianos, os meridianos eles constituem uma comunicação entre os meios interior e exterior, conectam órgãos e vísceras, o alto com o baixo, transmitindo as diversas formas de energia que circulam no organismo. Ti defensivo, ti nutritivo, ti dos alimentos. Os meridianos curiosos, ou então pode ser chamado de vasos maravilhosos ou vasos extras, eles são 8 meridianos, sendo 3 ímpares e 5 pares e simétricos. Os ímpares do Mai, que passa na região posterior do corpo, o Renmai, que fica na região anterior, e o Daimai, que é o cinturão. E os 5 que são pares e simétricos, o Chongmai, esse que eu acabei de falar, o Yin Qiao e o Yang Qiao. Qiao é calcanhar, então eles ficam nos membros inferiores, né? Vão lá dos membros inferiores. Yin Yang Qiao, Yin e Yang Wei. O Wei são os vasos curiosos dos membros superiores, né? Então, Yin Wei e Yang Wei. Eles são acessados através dos seus pontos de abertura ou de comando. Então, o P7 com o R6 vai abrir o Renmai, por exemplo. Eles fazem um elo entre o meridiano curioso e o principal.
Característica dos vasos curiosos: levam Ti-Shui para os espaços entre os meridianos principais. Eles possuem trajeto próprio e função peculiar, mas sem pontos próprios. Então, eles não, os vasos curiosos, com exceção do Renmai e do Dumai, que tem pontos próprios, né? Os pontos próprios são a gente localiza os pontos do meridiano, a gente acessa, então a gente fala bastante, e usa bastante. A gente já falou aqui do Renmai 17, do Dumai 4, do Renmai 3, né? Então, o Renmai e o Dumai, ele tem pontos próprios. Os outros, eles têm um trajeto próprio, uma função peculiar, mas eles usam os pontos dos meridianos principais para fazer esse trajeto e realizar suas funções. Aqui os pontos de abertura, então, do Renmai, P7 com R6, né? O Chongmai, por exemplo, se você for tratar infertilidade, vai fazer P7 com R6 para abrir o Renmai, e vai fazer o BP4 com o PC6, que vai abrir o Chongmai. Paciente então, com licença, Camila, você trata a hiperemese gravídica, você pode fazer o BP4 com o PC6? Geralmente a gente usa só o PC6, mas você pode sim fazer com o BP4. O PC6 ele é bem indicado para a hiperêmese gravídica. Mas não por isso, não por essa combinação. Né? Ele sozinho, o PC6 sozinho, ele tem essa função de tratar náusea e vômito. Não só na gestação, né? Mas náusea e vômito, por qualquer motivo, o PC6 é bem indicado. E os outros, volta, por favor, o slide, por exemplo, o Yanqiao, que é o bexiga 62, né? Que é os pontos de abertura do Yanqiao. Né? Me exemplifica, por favor, uma situação clínica que a gente usa. Pronto, vai depender do que você está tratando e da função de cada meridiano curioso. A gente usa, por exemplo, o ID3 com bexiga 62 para tratar lombalgia, cervicalgia. O ID3, ele é ponto de abertura do MAI. Então, ele vai tratar o ID3 com bexiga 62, vão tratar a região posterior do corpo. O Daimai com o Yang Wei, então você usa VB41 com TA5, a gente usou até hoje numa paciente que tem cefaleia temporal, tem tensão, né, em trapézio, ponto gatilho que irradia para a região temporal. Então, a gente fez a combinação VB41 com TA5, porque eles vão tratar muito bem a lateral do corpo. Então, para uma cefaleia temporal, um zoster, uma bursite trocantérica, né, tratando a lateral do corpo, você pode fazer o VB41 com TA5, certo? Certo, ótimo. Obrigada. Nada. Paciente com 40 anos procura o acupunturiatra com queixa de insônia há 6 meses. Durante a anamnese, revelou que, após o falecimento da sua mãe, notou o surgimento de excesso de sonhos, palpitação sem relação com esforço físico, dificuldade de memorização e episódios de vertigem de surgimento súbito. Procurou um clínico que atribuiu seu problema à etiologia emocional e prescreveu clonazepam 0,5 mg à noite. Porém, não obteve melhora. Ao exame físico, sua face era pálida e sem brilho, sua língua pálida e seu pulso fraco e filiforme. De uma forma geral, fora esses achados, o exame físico não encontrou outras alterações. Na sua opinião, de acordo com os critérios estabelecidos pela medicina chinesa, qual seria o diagnóstico sindrômico provável? Então, vamos lá. 8 princípios. A gente vê aqui um quadro de interior e de exterior.
Interior. Quadro Interior. de interior. Um quadro de excesso ou deficiência? Paciência. De deficiência. Por quê? Filiforme, fraca, Um pulso fraco, um pulso um filiforme, brilho. essa palidez, né? Aqui eu falei mais cedo, que é uma face pálida e opaca, ou pálida e sem brilho. Vamos lá, vamos continuar. Então, um quadro interior de deficiência, de frio ou de calor? De frio. Frio. Por que frio? Pálido. A palidez pode ser o quê? Deficiência de Qi, de Shui ou de Shui Yang. e de Yang. Certo, deficiência de Qi, do Shui ou do Yang. Na deficiência do Qi, a língua está normal, a pálida, aí tem indisposição, fadiga, sudorese espontânea. Aqui parece uma deficiência do Qi. Sim. Mais ou menos. Nossa, A gente, na verdade, não mostra assim, uma indisposição, né? Astenia, fadiga, sudorese noturna, sudorese espontânea, sudorese diurna. Não tem tanto essa característica de deficiência do Qi. Aí falaram em frio. Se fosse frio, seria uma deficiência do Yang, né? Aí o paciente tem frio, ele tem o quê? A língua, ela vai estar pálida, é demasiada e úmida. O pulso geralmente é lento. Vai ter sensação de frio nas pernas, nos pés e nas mãos, sensação de frio no joelho, sintoma piora com frio, alivia com calor. O paciente é friorento. A gente não vê um quadro de frio aqui, não. Pelo contrário, a gente vê excesso de sonho, a gente vê essa alteração emocional, insônia, né? Então, o paciente que tem o paciente que tem uma deficiência do Yang, ele já vai ter lentidão, ele vai ter sonolência, ele vai ter indisposição, deficiência do Qi também. Então, aqui, lá no começo, né, que alguém perguntou, quais são os sintomas de deficiência do Shui? Olha aqui, insônia, o excesso de sono, o paciente tem uma ansiedade, né, pode ter uma ansiedade vaga, dificuldade de memorização, porque a mente, né, não tem abrigo, a própria vertigem, tontura, o pulso filiforme, ele também é típico de deficiência do Shui, certo? É um pulso fraco, fino, ou então filiforme. Essa face pálida e sem brilho, ou então pálida e opaca, ela está relacionada à deficiência do Shui, a esse falso calor. O Shui é uma substância vital Yin, né? Então, quando tem uma deficiência do Shui, o paciente faz um quadro que vai mais para o calor, certo? Para um falso calor. Aí aqui, pálida e sem brilho, porque falta Shui, falta Yin, então tem mais uma secura, né? A língua aqui, ela poderia estar pálida e levemente seca, por conta dessa deficiência do Shui. Vocês estão entendendo? Está dando para acompanhar? Sim. Já uma face
pálida e brilhosa, pálida e com brilho, uma língua pálida e edemaciada, pálida e úmida, ela fala numa deficiência do yang, que tem a palidez e tem um quadro de frio, certo? Aqui você tem a palidez com um quadro, alteração da mente, né? Alteração com a insônia, excesso de sono, alteração emocional, né? Então, alteração da mente e o calor, certo? Aí aqui, nesse caso, então, deficiência do Shui, um quadrinho interior de deficiência de calor, né? Vai ser um quadro yang, vai ser um falso calor, né? Por uma deficiência de uma substância vital yin. E quem é o Zangfu que está acometido nesse caso? Sim. Uhum. Muito bem. Coração. O Shin, o coração, né? Tem palpitação, né? Que mostra essa alteração do Shin, e a própria alteração da mente, né? Está relacionada com o Shin também. E o que é que a gente poderia, então, usar para tratar uma deficiência do Shui do Shin? Coração 7. Coração 7, que é ponto-fonte do coração. Pontos para tratar, para beneficiar 15. o Shui. Bexiga 17. Bexiga 17, que é o Geishu. BP10, o Geishu é ponto de influência do sangue, do Shui. O BP10, ele é o Shui Hai. Ele fica aqui 2 sum acima da patela. Né? Shui Hai é o mar de sangue, ele também vai beneficiar o Shui. A gente pode fazer pontos para acalmar a mente, para aliviar a insônia. Então, a gente pode fazer um Intang. O Amian é ponto extra, ele vai aliviar a insônia. O Amian fica aqui, abaixo aqui do lóbulo da orelha, né, fica o TA17. E o VB20 aqui, quando você palpa os dois, o TA17 e o VB20 fica entre a inserção do esternocleido e do trapézio. Então, quando você palpa TA17 e o VB20, você isola o esternocleido. Ó, passando bem aqui. Dá para ver assim? Vocês conseguem ver? Ou não? Sim, dá para ver. Então, TA17. E aí o âmia fica entre eles dois, certo? Que é esse ponto extra para a insônia. Fica entre o TA17 e o VB20. Então, a resposta, né? A síndrome de deficiência do Shui do Shin, síndrome de deficiência do Yin do Gan. Para ser uma deficiência do Yin do Gan, para ser uma deficiência do Yin do Gan, o paciente ia ter um quadro de falso calor, né? Pela deficiência do Yin, a língua ia estar vermelha, sem saburro, com pouca saburra, rubor malar, calor nos 5 palmos. Então, você teria que ver os sintomas de deficiência do Yin. E sintomas do GAN. Deficiência do Yin do GAN pode dar os quadros de cefaleia, aí tem raiva, tem irritabilidade, olhos vermelhos, dor ocular. Deficiência do Yang e do Yin, porque não é? Porque aí você teria que ver os sintomas de frio. Você ia ter que a língua ia estar pálida, demasiado e úmida, o paciente ia ter sensação de frio, aqui é comum ter dor precordial, e na deficiência do Yang e do Yin, você ia ter que ver os sintomas de frio e sintomas do Yin também, que aqui a gente não vê. Tudo bem?
A gente vai finalizar, vou só mostrar para vocês esse padrão, certo? De deficiência do Xue, do Xin. E vou diferenciar o que é sintoma de deficiência do Xue com o que é a alteração do Xin, né? Porque a deficiência do Xue, ele pode estar relacionado com outros órgãos. Então, vamos lá. Deficiência do Xue do coração, palpitação, insônia, memória debilitada, a língua pálida, levemente seca, o pulso filiforme. Então, aqui a insônia, a memória debilitada, essa língua pálida, o pulso filiforme, é típico de deficiência do Xue. A palpitação, que é típica da alteração do Xin. Pode ter tontura, como a paciente do quadro teve... não vou lembrar como é o nome mesmo. Vertigem, né? Então, pode ter tontura, vertigem, pela deficiência do Xue. Uma ansiedade vaga. Esse sintoma é típico da deficiência do Xue, que é propensão a susto. O paciente se assusta com facilidade, certo? Deficiência do Xue. O aspecto pálido e opaco. É pálido pela deficiência do Xue, do sangue, e opaco porque faz uma secura leve, né? Não tem umidade, né? Quando tem umidade é que brilha, né? Então, pálido e opaco. Deficiência do Xue do Xin pode ser causada por uma dieta pobre em nutrientes, ansiedade, preocupação por um tempo prolongado, hemorragia. Para tratar, vai tonificar o Xue e o Xin e pacificar a mente, acalmar a mente. Então, coração 7, como a gente tinha falado, ponto fonte do coração, PC6, bexiga 15, que é o eixo dorsal do coração, bexiga 17, que é o Guexu, que é ponto de influência do sangue, bexiga 20, o BP10, o bexiga 20 é o Pichu, né? O baço ele está relacionado com a formação do Xue, do sangue, então bexiga 20. BP10, que é o Xue Hai, também vai tonificar o Xue. Certo? Alguma dúvida, algum comentário? Ótimas questões, Camila. Muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. Vamos ficando por aqui hoje. Deixa eu parar aqui a gravação. Muito bom.